Boa noite. Então, Edirlene, você é a primeira que está entrando, né? Você está me ouvindo direito? Você está sem microfone? Edirlene, está ouvindo. Porque agora eu nem estou vendo mais nada aqui nessa lateralzinha quando fica a pessoa sozinha, não estou conseguindo ver. Mas já coloquei para gravar. Meu microfone está desativado, ok. Vamos ver se o pessoal vai entrando agora. Tá perfeito, tá. Ah, aqui eu não estou conseguindo captar a imagem. Mais opções. Ah, tá, agora eu estou vendo. Na verdade, essa câmera, nessa resolução desse computador, ela não é muito boa, não, para ver a pessoa que está falando, mas para material que é compartilhado, ela fica ok. Então, isso aí já é o que interessa mais, né, que nós vamos compartilhar. Também uma segunda opção que eu poderia colocar aqui, não sei se vocês usam com alguém, eu estou compartilhando o link sempre nas nossas aulas pelo a plataforma Moodle, que é o nosso canal oficial de comunicação, que deve ser esse canal oficial de comunicação. Mas se vocês quiserem também criar um determinado grupo e me inserir, pode ficar à vontade, porque aí eu posso usar também, além da plataforma, eu posso jogar o link no grupo, tá? Aí, se você quiser passar o recado, não sei se vocês estão com algum grupo de WhatsApp, se vocês quiserem, pelo menos nesse período aí, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida fora do período, tá? E quiser, pode também. Não tem problema, não. Aí é só vocês me falarem para eu passar o telefone. E me inserir num grupo de WhatsApp, que aí eu jogo o link da reunião também no WhatsApp, no grupo de WhatsApp. O nosso veículo de comunicação todo, oficial, continua sendo a plataforma Moodle, mas só para ter mais um meio também. Né? E no caso, se tiver algum problema com alguma atividade e tudo mais. Bom, já que, né, o pessoal vai entrando também aos poucos, nós já vamos começar também a trabalhar um pouco do que nós falamos na aula passada, a proposta da aula passada. Mas no final da aula, eu vou falar com vocês a respeito das datas que nós vimos. Eu não tive ainda o feedback geral da coordenação, eu acredito que deve estar esperando para fechar as datas de todo mundo, para a gente ver a oportunidade da data do seminário também. Então, mais no final da aula, quando todo mundo chegar, eu vou passar para vocês aí, tá? A princípio, as atividades, igual eu falei para vocês, que vão ser lançadas também, aí eu reforço a data das atividades avaliativas, avaliações aí que vocês vão ter no calendário postado na plataforma, né, o esquema de avaliação, e só para fechar essas datas de seminário e as sugestões de tema para vocês, tá? Que vocês falaram que já trabalharam assim, deu certo, então ia ser no máximo duas aulas para ter mais ou menos uns 15 minutos a 20 cada grupo, composto de 7 pessoas, pela quantidade de pessoas que tem no módulo, são mais ou menos 49, 50 estudantes. Então, seria um grupo de 7, aí eu vou sugerir que vocês mesmos formam os grupos, né? Aí vocês vão me falar a experiência que vocês tiveram no semestre passado de videoconferência. Deu certo? Todo mundo participou no dia da apresentação? Quem não pôde participar justificou? Igual, por exemplo, para eu jogar a apresentação de vocês, eu teria que receber um pouco antes, né, das datas, para a gente combinar direitinho via e-mail para eu receber essa apresentação de vocês em slides,
né? Então, eu teria que receber pelo menos uns 2 dias antes, tá? O que nós falamos na aula passada, que nós começamos a trabalhar, e a proposta de hoje, ficou um fórum de atividades que foram propostas na aula anterior. Então, eu gostaria também de trabalhar essa proposta da aula anterior com vocês, o que vocês observaram aí, tá? Da proposta de atividades. Vocês conseguiram ler o fórum, quais são as questões que foram colocadas, vocês podem participar também. Se alguém quiser falar no chat e eu não perceber, aí eu gostaria que a Joyce, a Edirlene, o Gilmar aí me chamasse, né, no microfone para falar quem está querendo participar. Bom, a nossa proposta da aula hoje, nós vamos continuar o material que foi postado em PDF para vocês, né? E nesse material aí eu vou apresentar ele num formato de slide, que eu posso até disponibilizar também para vocês na próxima aula. E eu fiz a proposta também do feedback do fórum da aula passada, que tinha algumas questões. E aí eu lancei para essa aula algumas leituras complementares, né? Não é que vocês vão ler tudo que foi proposto para essa única aula, não, mas ali tem alguns links que são interessantes. Por exemplo, tem um relatório do Banco do Nordeste, qual o objetivo do banco, de financiamento, de apoio às micro e pequenas empresas. Então, tem um relatório de 36 páginas que é sobre essa questão do financiamento, da participação das micro e pequenas empresas. Deixei também um outro link sobre o contexto atual de leitura complementar, tá? Não sei se alguém teve a oportunidade de ler, nós vamos comentar esse link também, tá? Que é sobre essa questão da pandemia, dos setores produtivos, tá? Da economia regional, do desenvolvimento, até num programa de pós-graduação em economia regional de desenvolvimento. Então, é sobre as micro e pequenas empresas em tempos de pandemia. O que acontece nesses tempos? É um boletim de uma universidade rural, na verdade, federal rural, uma universidade do Rio de Janeiro. Então, ela lançou esse boletim aí sobre a questão das micro e pequenas empresas em período de pandemia, a sobrevivência dessas micro e pequenas empresas, quais são os efeitos econômicos da crise. Então, o objetivo dessas micro e pequenas empresas, assim como essa questão da gestão, nós vamos trabalhar, né, a participação, a importância dessas empresas no mercado, na geração de emprego, na geração de renda, e nós vamos tentar principalmente contextualizar, né, com o cenário econômico atual, o que está acontecendo, né, o que vocês estão observando aí em termos regionais, em termos também de economia, né, brasileira como um todo. Se a gente for observar também, fazendo um paralelo com as economias de outros países da Europa também, o que eles estão caracterizando em épocas de pandemia, né, associados aí com uma recessão econômica, ou seja, com o declínio da atividade produtiva. Então, dentro desse contexto, dá para a gente trabalhar bastante vocês também, o que vocês estão vivenciando, presenciando, observando. Então, esse seminário também, como eu disse, vocês já fizeram numa outra disciplina, vocês podem aproveitar o máximo que vocês fizeram lá, contextualizando com o momento atual do que a gente tem, né, do cenário. Então, pode ser um estudo de caso, nós vamos falar também sobre esse tema. E aí, além dessa proposta aí da aula de hoje, eu lancei 3 links, tá? O outro link é de um professor nessa área de administração, que ele coloca aí, foi postado também, o que vai acontecer daqui para frente no mercado. Então, é um artigo sobre negócios atual,
que foi publicado também, é um artigo de negócios publicado na página do site lá do BNDES, não, desculpa, do Banco do Nordeste, que coloca um pouco sobre essa atualidade. Depois nós vamos ver a proposta aqui para leitura. E, diante disso, né, a proposta de hoje seria essa, nós entrarmos também em discussão um pouco do que foi proposto na aula passada, o que vocês observaram lá naquele fórum, vocês conseguiram acessar, o que nós podemos trabalhar sobre a discussão dele nessas leituras complementares, e aí eu postei o link da reunião, né, da forma que está funcionando, se alguém, como eu sugeri no início da aula, se tiver alguma dificuldade de acessar o link, não está conseguindo, me fala. Eu não estou agendando com tanta antecedência também não, tá, pessoal? Tanta antecedência porque eu tenho receio de dar algum problema. Então, do jeito que está, se estiver funcionando, tudo bem. Eu vou propor para vocês o fórum e depois eu vou abrir o compartilhamento do material que nós vimos, que é aquele material de PDF que nós vamos continuar. Bom, na aula passada eu passei um fórum para vocês de algumas questões. Quem gostaria de comentar sobre a reinvenção, inovação das empresas para contornar essa queda no faturamento? Alguém gostaria de falar? A outra proposta lá do fórum foi também sobre a questão das novas demandas para serem atendidas pelas empresas, as novas demandas de mercado, né, que frente à pandemia surgiram aí para serem atendidas por essas empresas. A questão também das empresas tentarem aí se reconstruir, se reinventar, mas também um cenário de reconstrução dessas empresas e a criatividade que elas estão utilizando para isso. E depois, a outra proposta para comentar sobre o fórum era sobre a migração do modelo convencional, né, de vendas, de demandas, para o modelo digital. Então, qual a migração do modelo convencional para o digital, nessa adesão aí no longo prazo? Né, na opinião de vocês, o que vocês observam, esse cenário de mudança, realmente vai ser bem diferente daqui para frente ou não? Dá para voltar ao formato anterior, mas adaptando, né, com o contexto atual? Ou como que vai ficar isso aí, essa mediação? Alguém gostaria de comentar sobre essas propostas do fórum? Vinícius, que gosta de falar. E o restante do pessoal, vocês acham que não estão entrando ainda, por quê? Estão com problema de entrar no horário de aula? Alguma dificuldade com a internet? Eles se comunicam com vocês? Os colegas? Ou não? Alguém poderia falar? Ah, tá, ok. Obrigada, Gilmar. Vocês têm um grupo, o link no grupo que você está falando, Gilmar, é do grupo do WhatsApp? É isso? Ah, tá, no grupo da sala. Então, até falei que se tivesse alguma dificuldade específica para isso, eu poderia jogar um link para vocês num grupo de WhatsApp, que poderia, se vocês tiverem essa necessidade, essa demanda daqui para frente, de montar só da disciplina de gestão e vocês que são os participantes, só a professora e os estudantes. Por quê? Porque aí eu posso jogar o link também no grupo, né, do WhatsApp pelo WhatsApp aqui web. É lógico que o canal de comunicação não vou deixar de postar lá não, na plataforma Moodle, que é o canal oficial de comunicação. Se vocês acharem que é necessário, vocês podem fazer. Diana. Oi. Boa noite. O que tem acontecido também é que alguns professores têm postado um link só que se virá para todas as aulas.
Depois, se você quiser tentar também fazer desse tipo, porque aí não precisa ficar gerando esse link toda semana. Pois é, o meu receio é justamente de ter algum problema e eu eu tenho receio de ter eu acesso aí de ter problema futuro, entendeu? Porque às vezes eu tenho um problema na internet, Sim, eu estava com um problema nesse computador, por exemplo, que ele ficou mudo em termos de a câmera não funcionou, eu tive que mandar para o técnico, é computador novo, mas teve uma última atualização aí do Windows que o Google Meet ficou incompatível, que é o que eles pedem para usar. Então eu tenho um pouco de receio, mas qualquer coisa eu passo para vocês também, que eu estou tentando fazer assim com um pouco de antecedência, mas nem tanto, sabe? Não quero jogar por horas, não, justamente porque às vezes eu tenho um problema na internet ou no computador, igual eu estava muda aqui e a câmera sem funcionar, tive que mandar formatar tudo novamente devido a uma atualização. E isso estava funcionando bem até antes de julho. Mas eu vou tentar. Qualquer coisa vocês vão falando também. Se vocês pensarem nesse grupo de WhatsApp que é necessário, essa demanda aí, nós podemos atender. Por quê? Porque pode ser que vocês estão com trabalho aí na plataforma, uma atividade extra classe, por exemplo, que vai ser lançada. E aí tem um problema, Jane, não estou conseguindo acessar e tal. E aí vocês têm como me avisar de imediato, entendeu? Porque às vezes essa plataforma, um mínimo detalhe ali, ela dá problema. Tá certo? Mas Então, essa ideia do WhatsApp aí é uma ideia boa, porque também os materiais podem ser postados lá, entendeu? Para dar um suporte. Por exemplo, eu agora eu tenho 20, 30 minutos aqui de descanso e já vou voltar para o serviço de novo. É uma particularidade que veio desse momento da Covid, entendeu? Então, o grupo no WhatsApp seria uma ideia boa, sim, não é uma ideia a descartar, não. Então, mas aí o que que eu falo para você é que eu não vou postar material lá, não. O material lá, o objetivo, Vinícius, seria somente jogar esse link das reuniões para reforçar o que já está no Moodle e para dar um apoio para vocês, assim, por exemplo, estou começando a fazer uma atividade, a Giane, a atividade não está abrindo, está com um determinado problema que pode ocorrer, então nisso aí eu ia acessar de imediato o Moodle para ver o que que tinha acontecido. Isso eu fiz o semestre passado, funcionou bem. Aham, eu entendo, eu falo dos outros alunos, entendeu? O nosso contato de um grupo só daquela matéria seria mais fácil, entendeu? Então, aí se vocês quiserem criar, eu passo o número para vocês, mas aí eu não vou postar nada de material lá, até porque eu nem posso. Um veículo de comunicação oficial, a plataforma muda. É só mesmo para vocês me avisarem de alguma coisa que a plataforma, eu não estou conseguindo abrir um trabalho avaliativo, uma atividade, se tem como olhar, verificar, eu verifico na hora, porque esses problemas aí às vezes ocorrem. E a questão do link, eu joguei aqui no dia da aula, que eu estou jogando tipo 30 minutos antes da aula, eu jogo também no grupo do WhatsApp, tá? Então, eu vou abrir aqui o material para a gente falar um pouco sobre o que nós começamos a falar na aula passada, só que não foi possível concluir. Esse material, ele era sobre um capítulo específico de uma unidade, tá? Que eu joguei para vocês no formato PDF. Então, eu vou tentar colocar aqui ele também num compartilhamento de slides, para ver o que que nós podemos. Só que, por exemplo, na hora que todo mundo vai entrando, eu tenho essa dificuldade que eu perco ali. Quando vocês têm agendado o link daquela forma, o professor não precisa de permitir autorização, não, não é isso? Não é isso que vocês estavam falando? Um link para toda reunião? Aí não precisa de ficar aqui autorizando, não é isso? Eu não sei como que funciona, se precisa autorizar ou não, mas é o link da reunião mesmo que o Gilmar estava comentando. Tem umas coisinhas aí que é diferente de outros aplicativos. O material de apoio, estou com dificuldade de conseguir abrir ele aqui para compartilhar o slide da aula passada, que é um slide sobre,
sobre a matéria que nós estávamos começando a trabalhar? Olha, se vocês têm... Agora está compartilhando para vocês sobre a pequena empresa? Ou não? Ainda não. Tá, eu vou tentar abrir aqui de novo. Esse programa às vezes agarra. Agora vou conseguir. Na aula passada, estão vendo aí esse material que foi extraído dessa referência? Estão conseguindo ver, pessoal? Sim. Sim, tá aparecendo. Então, esse material aqui sobre gestão de pequenos e médios negócios é o que nós começamos a falar no PDF de vocês. Esse material ele foi extraído de um livro chamado Produtividade, Financiamento e Trabalhos, Aspectos da Dinâmica das Micro e Pequenas Empresas no Brasil. Na verdade, esse é um capítulo de um livro, tá? Ele é um capítulo do livro que foi escrito por esses autores aqui do sobrenome Madi e Gonçalves. Então, dentro desse cenário, deixa eu aceitar o pessoal aqui e voltar para tentar compartilhar. Toda vez que eu aceito, ele está fechando. Alguém está tentando participar, tá vendo? Aí eu tenho que fechar a apresentação. Complicado por isso. Então, tá. Esse material, então, que foi extraído desse livro, é um livro de micro e pequenas empresas ou micro e pequenos negócios. Ele trabalha coloca a questão do mercado de trabalho, a implicação para o desenvolvimento econômico e social do país. Então, ou seja, nós vamos falar aqui um pouco sobre a pequena empresa, definição dela, os critérios de tamanho, os conceitos básicos. E dentro desse critério de tamanho, vocês estão observando? Estão conseguindo ver? Sim. Então, eu gostaria também que vocês se interrompessem para participar, não tem problema nenhum. Nós estamos atrelando esse capítulo aqui, que ele foi publicado, tá? Sobre a questão das micro e pequenas empresas, a dinâmica delas no Brasil, a importância delas no Brasil em termos de produtividade, de financiamento, de trabalho, e nós vamos atrelar ao contexto atual. Então, por exemplo, a participação de vocês no cenário que vocês estão observando na cidade, na região de vocês podem também comentar para acrescentar, é importante também. Então, nesse contexto, aqui nós falamos um pouco sobre a micro e pequenas empresas, qual é o critério de tamanhos delas atualmente, né? Nós temos vários sites aí de informações sobre o Sebrae, por exemplo, o Banco do Nordeste, temos relatórios próprios que dão informações sobre micro e pequenas empresas, temos artigos oficiais, depois eu vou deixar alguns links aí que eu chamo, ou algumas informações de sites como leitura complementar. Não quer dizer que vocês, Giane passou aí 10 links, eu tenho que ler tudo para a próxima aula. Não, não é isso. O objetivo é vocês terem esse material para algum momento que vocês quiserem precisar de ler ou querem pesquisar, vocês têm como consultar. Certo? Então, aqui, vou tentar voltar ao compartilhamento. Estão vendo? Estão vendo aí? Sim. Dentro dessa questão de micro e pequenas empresas, nós falamos também que elas são responsáveis por parte bastante considerável do emprego, da força de trabalho que são geradas na economia. Então, essas empresas ainda, embora elas tenham uma participação percentual bastante significativa, nós podemos observar que existem ainda, segundo esses autores,
as desigualdades que são marcadas, em termos de quê? Em termos de produtividade, né? Nós estávamos falando também na aula passada, em termos do governo, dos financiamentos, das políticas que estão sendo utilizadas agora para combater, né, os problemas causados pela pandemia. Então, ainda essas empresas são marcadas pelas desigualdades em termos de acesso ao financiamento, os recursos próprios que elas possuem, a forma de investimento, né? Igual nós vimos o programa do governo na aula passada, que nós até colocamos sobre as micro e pequenas empresas, nós até colocamos lá o programa que foi implementado. As informações que eu até obtive em relação ao Banco do Brasil é que esses recursos que foram destinados ao financiamento, ao apoio das pequenas e microempresas que nós vimos, ele chegou assim e já foi absorvido rapidamente, tá? Então, no Brasil atualmente, as micro e pequenas empresas são aquelas consideradas com faturamento até 360 mil por ano, e as pequenas empresas com 4 milhões e 800 ao ano. Então, essas empresas, a partir do momento que elas mostraram a declaração, né, dos impostos da Receita Federal de 2019, elas tiveram acesso a esse PRONAMP, a esse Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Pequeno Porte. Então, era mais ou menos baseado, por exemplo, a empresa que tinha comprovou um rendimento de 300 mil reais no ano de 2019, ela conseguiu aí um financiamento da ordem de 90 mil reais, né, que era 30% desse faturamento anual. Então, dentro dessa consideração aí, foi colocado o benefício dela, né? Você tem uma carência de 8 meses para começar a pagar, e a partir daí, esse crédito aí, ele ia ser pago em 36 parcelas, né? Com uma taxa de juros baixa, que é a Selic, mais 1,25 ao ano, né? Que ficaria no máximo 4% ao ano, e ficou, em alguns casos, um valor até menos que isso. Então, foi uma forma de incentivo aí relevante, mas parece que tem algumas pessoas, teve uma demanda alta, né, e vamos ver se agora vai ser liberado novamente, porque o que foi liberado as pessoas já pegaram de empréstimo. Ah, tá. Eu vi isso aí da Juliana Gilmar falou, acho que precisa sim, mas a Juliana falou que teria que autorizar através do e-mail, aí não precisa de dar o acesso depois. Essa questão de acesso é mais no início mesmo, pessoal, ir entrando, né? Mas, enfim, nesse contexto aí que nós estamos falando da aula passada também sobre o financiamento no contexto atual, né, foi colocado como um dos melhores programas, esse Programa Nacional aí de apoio às micro e pequenas empresas aí de pequeno porte, né, que o governo concedeu. E aí nós podemos observar, de 2012, né, as desigualdades ainda de produtividade, principalmente de acesso a esse financiamento, né, aos recursos próprios para investimento, igual, por exemplo, no próprio vídeo que vocês viram lá sobre a questão desse financiamento, quem teve a oportunidade de assistir, observou que foi colocado, chega um momento que o empresário, ele já estudou, ele já se atualizou, só que ele precisa realmente de crédito, né, e a grande dificuldade é ter acesso a esse crédito, a esse financiamento, a esse crédito para o capital de giro dessas empresas no momento de pandemia ou no longo prazo, né, porque chega a um ponto aí que ele já estudou, claro que ele sempre tem algo novo para estudar, para inovar, mas ele precisa realmente de dinheiro para esse capital de giro da empresa, e o acesso, ele fica sendo um dos maiores entraves. Outra questão também que é colocada aqui, nesse artigo desses autores, nesse capítulo de livros sobre a questão das micro e pequenas empresas, é sobre a alta rotatividade do trabalho,
o emprego também informal de baixa qualidade, ele convive ainda com as formas dinâmicas de contratação, né? É claro que houve uma melhoria, sim, mas ainda tem essa questão aí do trabalho, de emprego informal, então acaba tendo um traço heterogêneo em relação aos outros segmentos do mercado, né? Bastante diferente. Esse segmento das micro e pequenas empresas, sem dúvida, ele é muito relevante para gerar emprego, para gerar renda para a economia do país. Por quê? Porque essas empresas representam hoje uma parcela de 98% das empresas do Brasil. Então, imagina hoje, no nosso cenário de pandemia, como que isso vai acontecer, como que vai ficar nos próximos anos, né? Nesse cenário aí, não sei se vocês observam, mas em várias cidades aí a gente já observa lojas que se tinha 3 lojas, uma já fechou, né? E já está junto com a outra loja. E as outras que já sumiram do mercado, né? Do contexto de uma cidade, de uma região, de um estado. Então, isso no longo prazo é um problema bastante grave a ser resolvido. Então, quais são as políticas eficazes que vão ser adotadas realmente aí para o longo prazo? Então, esse segmento das micro e pequenas empresas, ele atualmente ele tem uma participação muito relevante, né? Nesse período de 2019, principalmente, né? Antes da pandemia, nesse cenário de 2012, da publicação desse trabalho também, ele já tinha uma participação bastante expressiva no estoque de ocupados, na geração de emprego, na geração de postos de trabalho do Brasil, né? Então, a relevância aí para a economia como um todo, embora a participação no PIB brasileiro, do Produto Interno Bruto, se eu não me engano, é em torno de 27%. Mas a relevância das micro e pequenas empresas, a contribuição dela econômica, social, ela sempre foi colocada em consideração e principalmente atualmente, né? Então, nós temos aqui, ó, quais são as implementações de novas políticas de apoio a esse segmento que foram tomadas aí ao longo de 2012 até 2019 para tentar reduzir essa tributação? Igual, o que foi criado aí em termos de lei para o micro e pequeno empreendedor, tentar facilitar esse acesso a linhas de crédito, desburocratizar, né, o acesso a essas empresas, para quê? Para ter uma formalização aí mais rápida para esse segmento. Então, as relações de trabalho, as condições de trabalho que foram criadas, também são importantes aí, né, colocar em consideração. Então, hoje, no cenário de pandemia, a gente já observa, pelo menos numa determinada cidade, vários postos de trabalho formais que deixaram de existir. Então, quais são as políticas que vão ser adotadas futuramente? Né? Na região de vocês, na cidade de vocês também já devem ter observado isso, em termos de números, sim. Também nós podemos colocar aqui, nesse trabalho, a importância que foi colocada das micro e pequenas empresas, que, em relação às outras, ela ainda precisa melhorar. Por quê? Porque ela apresenta ainda um grau mais elevado aí de trabalho precário, informal, associado também à presença de trabalhadores que não são totalmente protegidos pelas garantias trabalhistas, sociais, previdenciários. Ou seja, então a importância de um setor que tem uma participação percentual muito grande na economia brasileira e a importância também de colocar ele de forma mais igual aos demais segmentos da economia, né? A proteção aí de todos os seus trabalhadores de forma garantida. Então, qual a contrapartida do governo também, né, em termos de tributação, para facilitar isso? Dentro dessa questão também foi observado aí que existe assimetria nas condições de concorrência, né, pelo menos antes da pandemia. Eu estou colocando um cenário antes da pandemia e tentando fazer um paralelo com o contexto atual. Então, existia aí uma assimetria nas condições de concorrência, e isso aí expressava um conjunto de desvantagens que as micro e pequenas empresas elas tinham
em relação às médias empresas, às grandes empresas, e aí nós podemos colocar aí, começando pelo acesso ao crédito, ao financiamento, igual foi colocado aí, né? As grandes empresas, as empresas maiores, elas têm uma facilidade grande ao crédito. Então, é fácil os bancos emprestarem. Por quê? Porque eles têm garantias, eles têm bens, eles têm imóveis, eles têm veículos. Mas e o pequeno, né? A micro e a pequena empresa que realmente precisa de crédito? Então, nós colocamos aí dentro das condições de concorrência essa assimetria das condições que existe, as desvantagens para essas empresas. E como que elas conseguem, então, né, se sobressair no mercado, o que elas podem fazer? A questão da melhoria também desse segmento seria uma política que o governo deveria implementar, né, segundo esse trabalho colocado aí, porque a melhoria, né, em dar um apoio financeiro a linhas de créditos especiais aí, né, para tentar igualar as condições dos demais segmentos das outras empresas maiores no mercado. Então, em relação às condições de acesso ao crédito, a questão das relações de trabalho também, certo? Quais foram as tributações que foram implementadas tentando beneficiar esse segmento das micro e pequenas empresas? Então, nós temos aí, evitou-se implementar um simples trabalhista, uma legislação diferenciada de direitos para os trabalhadores de micro e pequenas empresas, mas esses autores, eles alegam aí que o conteúdo, né, ele seria aí, legalmente, seria rebaixar legalmente o padrão aí, trabalhista, social, previdenciário, então ele coloca isso em discussão, né, por que existe essa diferença aí entre as micro e pequenas empresas e as empresas de maior porte no mercado. E aí vem, o que nós temos hoje de financiamento realmente eficaz para que essas empresas consigam inovar, levar os índices de produtividade, de gerar emprego, trabalho, renda na economia, já que elas têm uma participação tão importante. Então, nesse tópico aqui, produtividade, financiamento e trabalho, quais são os aspectos da dinâmica das micro e pequenas empresas no Brasil? Então, esses autores colocam também em evidência aqui que no âmbito nacional, nós podemos evidenciar aqui que nós temos várias definições adotadas em relação às micro e pequenas empresas. Então, leva-se em consideração critérios quantitativos, número de pessoas que são empregadas por um determinado setor, atividade, o faturamento anual bruto, igual nós colocamos que no cenário atual, para ser uma microempresa, até R$360 mil por ano, o faturamento dela, e uma pequena empresa de 4 milhões e 800 ao ano. Né? Então, várias são as definições dessas empresas. Aqui ainda nós tínhamos, nessa definição da Lei Geral que foi criada em 2006, né, as micro e pequenas empresas, elas tinham um faturamento anual no máximo de 240 mil. Então, nós podemos colocar que esses dados em relação a esse artigo publicado, hoje nós podemos colocar que as micro, elas são consideradas até 360 mil o faturamento. E as pequenas não é mais 240 não, já passou para 4.800, tá? Que elas são enquadradas. A outra questão também, igual no site do próprio Sebrae, aí, nós temos várias informações, outra definição que é adotada aí pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, que é o Sebrae, ele limita as micro e pequenas empresas, aquelas que estão empregando até 9 pessoas, no caso de comércio, serviços. Então, nós sabemos também que nesse artigo, quando ele foi publicado, em 2012, pode ter alguma alteração, tá? Nessas alterações, do site oficial, nós conseguimos pesquisar. No caso aí, até 19 pessoas para empresas de setores industrial ou de construção. Então, as pequenas empresas, segundo esses autores, elas são definidas
como as que empregam de 10 até 49 pessoas, no caso de comércio e serviços, o número passa de 20 a 99 pessoas, né? No caso de indústria, empresas de construção civil, e tem outras definições ainda existentes no Brasil. Então, essas atualizações, a gente tem que acabar acompanhando aí o cenário mesmo de mudanças. Mas vamos colocar alguns aspectos que são importantes também. Olha, a mudança que nós tivemos aqui, segundo esses autores, no Brasil, no ano de 2000 até 2008, as micro e pequenas empresas, numa publicação do Sebrae de 2010, olha, esse artigo foi publicado em 2012 pelos autores. Eles pesquisaram que, segundo o Sebrae, em 2010, no Brasil, as micro e pequenas empresas elas foram responsáveis por aproximadamente 54% dos empregos formais do nosso país. Então, se nós formos analisar no contexto atual os outros dados ainda do Sebrae, nós podemos colocar que essa relevância aí de emprego, de empregabilidade, ela ainda fica em torno de mais de 50% também, tá? Ela é grande gerador de emprego aí, com carteira acima de 54%. Então, esse dado aqui, ele é atual, tá? Mais de 54% dos empregos formais são gerados pelas micro e pequenas empresas. Então, a participação dela é muito relevante na economia do país. Então, a grande preocupação, o grande desafio que nós podemos colocar aqui é como que essas empresas vão ficar, como que elas vão manter essa participação na economia num cenário de pandemia, num cenário pós-pandemia. Vocês já perceberam isso? Já pensaram como que esses dados aí podem ser alterados? Igual, por exemplo, em períodos anteriores, os pequenos negócios aí, em 2008, você tinha os pequenos negócios que estavam respondendo mais de 50% da força de trabalho urbana que era empregado nesse setor privado. Então, a quantidade de empregos que foram gerados com carteira assinada, a massa salarial aí, né, e a participação desses dados aí no produto interno bruto. Esses dados aqui que foram publicados nesse artigo de 2012, ele pegou informações de 2009. Então, o que a gente pode colocar ainda no contexto atual aqui dos dados recentes, segundo o Sebrae? Esses pequenos negócios, eles ainda têm participação bastante relevante. Então, se nós formos observar aqui, segundo esses dados que são publicados do próprio Sebrae, tem os dados que são levantados da Fundação Getúlio Vargas e também do IBGE. No ano de 2019 aqui, haveria mais de 15 milhões de micro e pequenas empresas, tá? A maior participação de empresas no país, em torno de 98%, é um grande gerador de emprego com carteira assinada, com carteira acima de mais de 50%, como nós temos aqui também ainda, né, esses dados. Então, contribui para uma massa salarial em torno de 44%. Esses são os dados de 2019. Então, a participação no PIB brasileiro, do Produto Interno Bruto, tudo aquilo que é gerado dentro das fronteiras geográficas de uma nação, a participação dessas micro e pequenas empresas em 2019 estavam na ordem de 27%. Então, aí, nós podemos colocar quais vão ser as soluções que vão ser adotadas, né? Nós estamos observando dados de 2008 e 2019, então 10 anos depois, a participação bastante relevante dessas empresas. Então, quais são as soluções de crédito que vão ser adotadas agora no curto prazo, se elas realmente atendem a toda essa demanda que está tendo agora, né, das micro e pequenas empresas nesse cenário de pandemia, e é suficiente para todo mundo? E no longo prazo, quais são as medidas que vão ser adotadas? As condições são favoráveis? São suficientes? O que vocês acham? O Felipe está tentando entrar aqui. Qual é a opinião de vocês? Felipe, Ana Carolina, Joyce...
que vocês acham? Que essa participação, essa importância significativa ao longo desses 10 anos, se a gente analisar esses dados, até 2019, todas as soluções de crédito, as políticas implementadas que vocês estão vendo, né, ouvem falar agora no curto prazo, elas são suficientes? Vão ser suficientes? O que vocês observam na região de vocês, na cidade de vocês? Alguém gostaria de falar? Até 2019 ou depois de 2019? Não, eu tô fazendo um dado assim, Natana, por exemplo, esse artigo que nós estamos analisando, ele foi publicado pelos autores em 2012. Então, eles tinham feito levantamento de dados do SEBRAE e de outros órgãos na área de micro e pequenas empresas. Por exemplo, quando eles publicaram em 2012, eles tinham dado de 2008, de 2010. Então, se eu puxar esses dados aí de 2010, 2012 até 2019, eu vou observando que a participação das micro e pequenas empresas, elas continuaram, a participação delas continuou bastante significativa na economia, né? Em termos de participação do PIB, em termos de geração de emprego de mais de 50%, 27%, por exemplo, em 2019, da participação do PIB. Essas empresas, elas representam hoje 98% das empresas do país, então é um valor bastante significativo. Então, fazendo um paralelo até 2019, antes de entrar essa pandemia, o que nós podemos observar? Atualmente, as políticas implementadas que nós estamos vendo, o financiamento do BNDES, todo mundo teve acesso, teve alguma dificuldade, aí veio agora um novo programa de estímulo, esse Pronamp. Então, ele foi suficiente? Todas as pessoas tiveram o crédito, os micro e pequenos empresários, né, eles continuam no mercado? Assim, eles liberam um valor de dinheiro, né? Mas nem todos vão conseguir, né? Alguma parcela, quem foi o pioneiro para pedir e tudo mais. Mas, com certeza, esse dinheiro ajuda bastante. Nossa, não tem nem comparação. Dinheiro para investir em novos equipamentos, né? Em diversas outras coisas para prestar o melhor serviço para a população. Sim. Quem mais gostaria de falar diante do que percebeu aí? Teve um aluno na aula passada que até falou uma linha de financiamento que ele pegou, mas não foi via esse programa mais recente do governo, não. Então, as taxas foram mais elevadas ainda. Não foi via Pronamp, não, o Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas aí de pequeno porte. Né? De Pronamp, é 4%, não é a taxa anual? Que eu fiquei Até sabendo. menos. Até menos, a Selic mais 1,25, no máximo 4% anual. Que E aí, isso, maravilha. em cima do faturamento. Só que o que eu pude observar de algumas informações, por exemplo, chegou essa linha de crédito no Banco do Brasil. Então, assim, não deu para quem quis pedir, não, acabou rápido. Então, agora vai ter um segundo lote de financiamentos aí, porque a demanda ainda continua bastante elevada, né? As pessoas buscam essa linha porque tem a carência de 8 meses, tem 36 meses para pagar. A contrapartida seria o quê? Manter o número de funcionários, ou aumentar, Sim. tentar manter o emprego. Nem sempre isso é possível, né? Se eles forem fiscalizar tudo, pode substituir os empregados, mas não pode demitir. Eu conheço, Pode falar. desculpa, Não, pode eu falar. conheço uma pessoa que conseguiu o Pronamp. Essa é uma empresa até boa, sabe? Tem uns 12 funcionários lá, e eles conseguiram. E assim, foi um alívio, né? Porque antes, no início, durante o início da pandemia, eles ficaram muito receosos, como que iriam pagar os seus funcionários, né? Mas, de acordo com como foi levando o decorrer dos meses, foi tranquilizando,
a retomada da economia foi acontecendo, mas eles conseguiram o Pronamp. E com esse Pronamp, eles vão estar investindo em vários outros equipamentos, sabe? Então, assim, era algo que eles tinham o desejo de estar fazendo, e a partir desse Pronamp, vai estar realizando mais rápido este investimento. Sim. O Carlos Eduardo gostaria de falar, ele diz que as taxas não foram muito diferentes das informadas, das apresentadas. Bom, pelo menos assim, o que eu observei que era a Selic mais 1,25. Então, tinha que bater em torno de 4% ao ano. Algumas pessoas que eu conheço conseguiram até menos de 4%. Você está sem microfone, Carlos? Ah, fiquei sabendo que é no máximo 4%. É isso aí. Jeane, Oi? porque a Selic estava 2,5%, né? Mas agora, em agosto, ela caiu para 2%. Deve Sim, diminuir ainda, deve ser menos por causa disso. isso. Chegando no máximo, a proposta é isso aí. Pelo que eu conheci de algumas pessoas que tiveram acesso, foi na casa de menos de 4% ao ano, tá? Só que assim, por exemplo, se chegou no banco, já teve, já conseguiram liberar, já emprestaram. Então tem mais pessoas, mais micro e pequenos empresários que têm interesse. Agora eu não sei quando que vai chegar novamente, quando que vai ser liberado, né? E se vai ser liberado, que seria o interessante. Diante desse cenário aqui também, que nós podemos colocar, eu vou voltar aqui só um pouquinho e vou tentar fazendo esse paralelo aqui, né, com vocês. Em termos de produtividade, as metas aqui das empresas, das micro e pequenas empresas. A Organização Internacional de Trabalho, por exemplo, ela destaca a importância da produtividade do trabalho, né, desses colaboradores, e essa produtividade do trabalho, ela entra como um indicador primordial aí, que é contextualizado para avaliar também o desempenho econômico. Então, se nós formos analisar aí, ó, no período que esse artigo foi publicado, ele fez uma análise, quando ele foi publicado, de 2012, de 1990 a 96, a taxa de crescimento média da produtividade do trabalho na indústria foi de 8,5 ao ano, principalmente quando se compara com a década anterior. Então, teve um aumento anual de 2,1 em média. Ok. Mas o segmento das grandes empresas, elas conseguem adotar um conjunto de técnicas, onde essas técnicas aí, elas são consideradas mais amplas. Então, vamos observar o que eles colocaram. A adoção de um conjunto amplo de técnicas gerenciais podem ter contribuído para ganhos de produtividade desde os anos 90. Então, é claro que faz uma comparação também com as micro e pequenas empresas em termos de ganho de produtividade do trabalho, né, com as grandes empresas. E aí vem uma série de critérios, igual as micro e pequenas empresas, igual se nós formos analisar aqui, ó, quais são as formas de investimento que uma grande empresa tem e uma pequena empresa tem. O acesso, né? Então, diante dos limites também de investimento, entra a questão da produtividade do trabalho. Então, por exemplo, nessa produtividade do trabalho, qual é o ganho, né, que essa empresa tem quando ela aumenta a produtividade do trabalho, é fundamental. Então, mostra que existe ainda, apesar de busca constante de políticas implementadas, mas existe um segmento aí, uma diferença ainda muito grande das micro e pequenas empresas em relação às grandes empresas, e isso gera um desafio para a compreensão da produtividade das empresas, da produtividade do trabalho. Então, é complicado também se fazer comparações, né, a uma micro e pequena empresa, o que ela tem em termos de ganho de produtividade com uma grande empresa. Uma outra observação que foi feita pelos autores nesse trabalho
quando eles trabalham a questão de gestão de micro e pequenos negócios, micro e pequenas empresas, foi a evolução positiva do emprego e também na renda. Então, as políticas que foram adotadas aí foram focalizadas para quê? Para a expansão do crédito. Então, é isso que nós estamos vendo agora o governo tentando adotar também, políticas de crédito, que a grande empresa ela já tem acesso, mas nós queremos saber a expansão desse crédito aí para as micro e pequenas empresas. Então, nesse período que foi adotado aí, a evolução do emprego e da renda, ela ocorreu e nós tivemos políticas focalizadas para expandir o crédito. E isso contribuiu também para quê? Se tem mais crédito, gerou mais emprego na economia e expandiu a demanda agregada, ou seja, a demanda da economia como um todo, no período de 2002 até 2009, né? Se nós formos analisar aqui, depois em 2008, 2009, nós já tivemos uma economia que começou a ter um período de crise também. Nós sabemos disso, né? Novos planos de investimento das empresas foram revistos a partir de 2009. Então, aqui, nesse cenário aí, nós tivemos possibilidades de expectativas dessas empresas que estimularam o desenvolvimento, o crescimento dessas empresas, a sua importante parcela significativa da economia como um todo, a sua diversificação, vamos analisar, segundo esses autores, os empregos gerados, eles permanecem atualmente, né, colocando um período aí fora da pandemia, até 2019. Então, os empregos que foram gerados pelas micro e pequenas empresas, eles tiveram crescimento, né, e até o período de 2019, a participação dela também era bastante significativa. Então, aqui, diante dessa questão sobre as micro e pequenas empresas, nós podemos também colocar a relevância no resultado delas em termos de participação, de geração de postos de trabalho formais, nós podemos colocar que desde o período de 2000 até 2008, 2019, ela continua mantendo uma participação relevante na geração de postos de trabalho. E aqui, nesses termos, aqui não vou analisar em números, mas nós podemos colocar os setores de destaque. O que nós observamos agora com as novas empresas, novas tecnologias que são geradas? O que mudou na visão de vocês? Por exemplo, quando se observava nesse trabalho publicado em 2012, a presença das micro e pequenas empresas por setores, em 2007, o comércio era o setor que tinha maior participação de micro e pequenas empresas. Atualmente, nós podemos observar também essa participação do comércio, bastante importante. Qual a opinião de vocês? O que vocês leram alguma coisa ou já observaram? Tem alguns dados sobre isso? Se a gente for analisar o comércio atualmente, ele tem também uma grande participação das micro e pequenas empresas, tá? Entre os estabelecimentos, e ele continua com uma participação bastante significativa, tá? Em 2019, se nós formos analisar os relatórios. Então, olha a importância aí, nós estamos vendo essa participação desde 2007, né, o crescimento dessas empresas, e até 2019, por exemplo, na geração de empregos, na geração de renda, a participação no emprego total. Aqui, por exemplo, nós tínhamos quanto a participação no emprego, do total de desempregados no comércio no Brasil, nós tínhamos alguns dados em torno de 74% corresponde às micro e pequenas empresas. Então, esse cenário agora de pandemia, nós estamos vendo, né, pelo menos em determinadas cidades aí, que vai ser complicado manter a mesma participação de emprego, pelo menos nesse cenário que continua de pandemia, de queda da atividade produtiva. Então, algumas empresas, elas estão realmente, não é nem se reinventando, é se reconstruindo, né? Então, a participação
dela no cenário atual do que tinha em termos de emprego e o que nós temos atualmente, qual vai ser a tendência, né, para os próximos meses aí. No Brasil, nota-se também um processo de adequação do trabalhador às novas exigências no âmbito das empresas. O que vocês, como administradores, percebem no período de 2010, se a gente colocar, até 2019? O que nós podemos observar aí quanto à adequação do trabalhador às exigências no âmbito das empresas? O que vocês já trabalharam, que vocês já fizeram estágio? Nesse trabalho, por exemplo, de 2012, ele fez um balanço no período anterior. Então, de 2012 para 2019, nós podemos observar que essa adequação do trabalhador, ela melhorou ainda mais, devido que às novas exigências das empresas. Por exemplo, aqui, antes de 2012, esse trabalho que está sendo apresentado, ele observou que o nível de escolaridade, ele aumentou muito nas micro e pequenas empresas. Então, ele se expandiu, ou seja, nós tivemos aqui, ele chamou como se universalizou, ou seja, o grau de escolaridade das pessoas se expandiu, tá? E isso aí também foi uma nova exigência, né, ao mercado de trabalho. Então, segundo os dados apresentados pelo Anuário do Trabalho de Micro e Pequena Empresa, isso através do SEBRAE, que foi pesquisada, e a pesquisa em torno de 2010, por exemplo, ocorreu uma melhoria muito grande no nível de escolaridade dos trabalhadores. E ela foi muito significativa não só para as grandes empresas, porque aqui a pesquisa era voltada para as micro e pequenas empresas. Então, nesse período de 2000 até 2008, se nós formos colocar até 2019, o nível de escolaridade dos trabalhadores dessas empresas, ele teve uma tendência a aumentar. Então, entre os empregados formais dessas empresas aí, aumentou muito o nível de escolaridade, tá? Aumentou a proporção dos trabalhadores aí que tinham apenas um ensino médio. Então, houve uma participação bastante significativa no grau de escolaridade, tá? E isso é importante também, né? Porque nós estamos observando aí uma evolução de um segmento importante na participação socioeconômica e que os trabalhadores também passaram a ter um maior grau de escolaridade, considerando essas micro e pequenas empresas, a participação dela, tá? Com o ensino, né? Esses trabalhadores foram buscando um novo grau de escolaridade, a demanda nesses setores. Então, ele foi feita uma análise aí no setor industrial, de serviços, de construção também, tá? Tem alguns dados aí que são colocados no geral, mas observa-se que aumentou o grau de escolaridade desses trabalhadores. Outra questão importante que nós podemos colocar, só vou voltar aqui um pouquinho, do percentual que eles foram colocando em relação aos trabalhadores que conseguiram concluir e completar o ensino médio, do setor de serviços, setor da indústria. Então, coloca aqui quais são os estímulos ainda que podem ser adotados por essas empresas, desde que elas também tenham condições de apoio, de financiamento, né? Então, cabe ressaltar ainda que nas pequenas empresas a participação de trabalhadores formais cursando ou que completaram o ensino superior, eles atingiam aqui, em 2008, 13,4% no setor de serviços. E aí faz uma comparação com os outros setores de comércio, de indústria, de construção, ou seja, a importância desse setor, né, o crescimento desse setor e qual é o tipo de incentivo também que pode ser dado. Então, esse trabalhador da micro e pequena empresa, ele tem aí um novo perfil, né? Como eles chamam aqui, a reconfiguração social desse trabalhador,
Ou seja, eles estão utilizando novas habilidades, novas competências aí desenvolvendo, e essas habilidades e competências, elas são fundamentais para elevar o nível de produtividade das empresas. Elas possibilitam, né, novas habilidades aí, novas metas que são atingidas em termos de produtividade dessas empresas. Igual são colocadas metas individuais, né? Que são colocadas também entendida enquanto a expressão de realização social na empresa. Isso tem uma importante participação. Outra questão também que eles colocaram nesse estudo como relevante foi a reengenharia de processos. Então, aí foram surgindo novas metas para avaliar esses trabalhadores aí, né, nesse contexto de produtividade. Qual é a importância da avaliação desse trabalhador em relação ao seu desempenho individual? O que é colocado em termos de incentivos para esses trabalhadores, né? Porque por si só é complicado eles buscarem essa qualificação. Então, quando a empresa também tem esses incentivos a esses órgãos do governo, né, de incentivo, de apoio, fica muito mais fácil, né, de administrar essas questões. Aí vem colocando também em relação a algumas metas de produtividade, de rendimentos, de remuneração, que foram analisadas, que também é colocado como importante. Modificação de contratos de trabalho, tá? Para ajustar aí ao trabalhador as metas da empresa, as novas tendências sociais quanto aos comportamentos individuais. E aí vem a questão que nós colocamos, é o que nós estamos debatendo aí desde o início, das condições de financiamento dessas micro e pequenas empresas. Então, dentro dessa questão de financiamento, né, elas estão tendo acesso, realmente é favorável. Esse crédito que foi gerado atualmente aí frente à pandemia, ele atende toda a demanda dessas micro e pequenas empresas? Então, é uma das questões aqui, para o entendimento da dinâmica da acumulação capitalista, é o financiamento desse processo de investimento. E aí entra o nosso contexto atual. Qual é o papel dos bancos? O Banco do Nordeste, por exemplo, ele é o melhor para financiar? Ou é o banco, o BNDES? Ou são os bancos privados? Ou são os bancos que têm a participação do governo? Então, entra a questão de condições realmente de financiamento, qual o papel dos bancos. Lembram na aula passada que nós falamos? A questão da importância que até o relator desse projeto, desse programa para trabalhar sobre o crédito das micro e pequenas empresas, ele colocou essa questão de realmente, né, as pessoas, os micro e pequenos empresários, terem acesso através do Pronamp, mas um acesso imediato. Então, não é o banco colocar condições que quer vender cestas de serviços, nem cobrança de taxas, tem que deixar o crédito chegar ao micro e pequeno empresário. Por quê? Porque é ele que é o grande gerador de renda no país, é ele que tem uma maior participação percentual de empresas na economia como um todo. Então, destaca a importância dessas micro e pequenas empresas para a economia do país como um todo. Então, agora, como esse projeto, esse Pronamp, ele é colocado como, colocando em evidência que é importante, né, o ministro da Fazenda, o ministro da Economia, o Banco Central do Brasil, colocar regras, impor regras aos bancos do governo e aos bancos privados para que o crédito chegue realmente, né, nas mãos desses micro e pequenas empresas. Então, qual seria o papel desses bancos aí como criadores do poder de compra para essas empresas terem aí investimentos, conseguirem fazer as inovações que são necessárias nesse momento de pandemia e pós-pandemia? Então, entra algumas questões aí que vocês já casaram com outras disciplinas, do empreendedorismo, do empresário inovador, né? O que a gente está observando hoje? Vou deixar uma brecha aqui
nesse compartilhamento de empresário inovador, o que vocês entendem hoje como empresário inovador? Quem gostaria de falar? Vocês reconhecem essa característica atualmente desse empresário inovador? Ou seja, no momento de pandemia, o que esse empresário buscou aí? Porque ele é colocado, segundo Schumpeter, esse autor, né, que o empresário inovador é aquele agente que mobiliza os recursos produtivos. Então, o que ele vai fazer com os recursos produtivos, com os fatores de produção que ele tem disponível nesse momento de pandemia? As máquinas, equipamentos, a força de trabalho que nós vimos que foi reduzida, como que ele adaptou isso, né? O crédito, por exemplo, ele consegue mobilizar esses fatores de produção, esses recursos produtivos e o crédito também para promover essas mudanças recentes da organização produtiva. Então, Schumpeter coloca aqui, em outras palavras, nós podemos colocar que o empresário inovador é a relação entre o empresário inovador e crédito é fundamental para o processo de desenvolvimento, né? Então, o que nós podemos observar em relação a esse empresário inovador? Qual a opinião de vocês? Que nós podemos colocar aqui. Eu deixei de compartilhar a tela para instigar um pouquinho vocês a essa leitura aqui sobre a injeção de recursos, né, que nós vimos, esse Pronamp. O que seria o empresário inovador, na opinião de vocês? Quem gostaria de falar? Ana Carolina, Joyce. Os bancos, qual o papel dos bancos para o financiamento desses micro e pequenas empresas? O que nós podemos destacar? No chat aqui, ou se alguém gostaria de falar. Estava fechado aqui. Vocês estavam vendo o compartilhamento, Felipe? Do slide? Sim? Quem pode responder sem ser no chat? Liga o microfone, ativa o microfone aí. Vocês estavam vendo o compartilhamento? Estava. Tá, é porque a outra parte aqui estava fechada. Deixa eu falar para vocês. Então, qual a opinião de vocês? O que vocês observaram, Antônio, Ana Cláudia, nesse momento de pandemia? O que vocês observaram aí na tomada de decisões dos empresários inovadores na cidade de vocês, ou na região, ou na economia como um todo? Todas as empresas conseguiram se sobressair? Claro que não, né? Nós podemos observar que umas conseguiram se adaptar, por exemplo, se eu comparar aqui na cidade que eu moro, você fazer um contato em janeiro com o supermercado, você tem como me mandar uma compra assim? Não tem como. Não tem ninguém aqui para mandar a compra, não tem nenhum funcionário que faça isso. Em janeiro, em fevereiro, em março, exatamente menos de 2 meses depois, né, o que esse empresário inovador teve que fazer? Se adaptar à mudança. Então, hoje você pode comprar, pedir pelo WhatsApp, e ele tem não só um funcionário, como vários funcionários, que alguns possivelmente foram até contratados nesse período de pandemia para poder dar conta dessa demanda atual, né? E a questão de pagamento, você pode pagar via cartão de crédito, através de um link que é gerado, né, no próprio cartão de crédito. Então, olha o empresário inovador ligado a essa questão de dinâmica dos recursos produtivos, se ele consegue fazer essa mudança dos recursos produtivos, né, e ao mesmo tempo essa questão de crédito, a importância desse crédito. Vocês observaram isso? Sim, muitos empreendedores tiveram que se reinventar, né? Sair do comodismo,
mesmo acredito eu que descobriram habilidades que eles nunca imaginavam que teriam, né? Essa questão do não é motoboy que fala, é delivery. Exatamente. Talvez nunca imaginaram que teriam que trabalhar com isso, principalmente em alguns ramos, né? Mas a gente leva muito pelo lado, né? Tem o lado negativo da história da pandemia, muitas vidas se perdendo, empresas fechando. Mas, por outro lado, teve um ponto positivo em questão disso, das pessoas, dos empreendedores se reinventarem, né, de criar novas técnicas. Foi bom para dar uma acordada para a realidade, né? Acordada para o concorrente, para o mercado atual, como que as pessoas, nós como consumidores, estão mais exigentes, né? Queremos receber em casa, mesmo antes da pandemia, seria muito mais cômodo receber em casa as coisas, né? Mas teve um lado bem negativo, mas por outro lado, foi não vou falar bom não, porque não está sendo bom para ninguém. Sim. Mas foi necessário os empreendedores acordarem. Sim, e aí a gente pode observar, né, Amanda, que dentro dessa fala sua aí, essa mudança daqui para frente, ela vai ser adaptada, porque quando voltar ao normal, que vai ter que voltar, não vai ficar assim a vida toda, né, ele vai ter os dois públicos, o público que vai lá e o público que não quer ir, que quer continuar recebendo em casa no dia que ele achar que ele tem que receber, né, e essa questão delivery também. Então, essa adaptação, essa mudança, justamente quando a gente coloca de empreendedorismo, dessa importância aí de ser inovador. Quantas coisas, quantas técnicas aí que a gente descobriu, né, e que vai descobrindo a cada dia. Tem alguém que falou no chat aqui, se quiser falar, pode falar. Com o microfone. Eu estou postando para vocês vários links, esses links aí são sobre atualidades. Então, nessas atualidades aí, que são colocadas em evidência, ela faz esse paralelo, a participação dessas empresas, o percentual igual, por exemplo, de geração de emprego, de renda, a participação que foi importante, o que é ainda importante no contexto atual. Igual, por exemplo, o link que eu joguei é de um relatório que foi publicado no site do Banco do Nordeste em 2019. Então, nesse relatório lá, foi colocado sobre a questão do desenvolvimento regional também, tá? As empresas aí, a importância do desenvolvimento regional desse banco na América Latina, a sintonia que ele tem também, não fazendo propaganda de banco, mas a sintonia que esses bancos têm que ter com o governo, com as diretrizes do governo federal, né, e onde que eles atuam em estados nordestinos, mas também atuam no Espírito Santo e em Minas Gerais. Então, eles também colocam em evidência essa importância da atuação, da participação das micro e pequenas empresas na economia do país, que elas são vitais aí para essa geração de emprego que nós estamos observando no trabalho lá que foi apresentado, no capítulo de livro que foi publicado, né, por aquele, em 2012, que nós estamos vendo, a participação lá de geração de emprego, de renda, era importante? Sim, continua até nos dias atuais. Então, as micro e pequenas empresas realmente é um segmento vital para a economia, para gerar emprego. Graças a esse segmento, nós vimos aí que vários trabalhadores, né, formais são empregados através das micro e pequenas empresas, tem uma participação muito significativa no desenvolvimento de uma região, né? Então, realmente, nesse momento de pandemia, são os que têm que ter um apoio maior do governo, eles não podem ser deixados de lado. Porque o grande empresário, é mais fácil para ele ter acesso ao crédito, que ele já tem imóveis, ele já tem os veículos e tudo mais. E o pequeno, que precisa agora de se reinventar e de continuar no mercado. Então, é colocado em evidência que essas micro e pequenas empresas, só em 2018, mais ou menos, elas foram
responsáveis por uma criação em torno de 580 mil vagas de trabalho. Então, nesse contexto que nós estamos observando, o empresário inovador, né, ele está mobilizando os seus fatores produtivos, sim, mas o crédito é essencial para quê? Para que ele consiga elevar o seu nível de produtividade, né? A produtividade desses trabalhadores também. Nós vimos que o grau de escolaridade dos trabalhadores das micro e pequenas empresas aumentou muito, mas o crédito é essencial para a produtividade, para a inovação, para aumentar essa competitividade dele nesse cenário, né? Então, tem alguns dados aí que foram retirados do SEBRAE, Fundação Getúlio Vargas, IBGE, no ano de 2019, que é colocado aqui também sobre a participação, que haveria 15 milhões, mais ou menos, de micro e pequenas empresas no país, com a maior participação dessas empresas, é o grande gerador de emprego com carteira assinada, né, contribui com mais de 40% da massa salarial, a participação do PIB é importante, em torno de 27% nesses estudos de 2019 que foram publicados. Então, quais seriam essas soluções que o governo tem como programa para ter um crédito não só de curto, mas também de longo prazo? Quais são as condições que ele teria que ofertar de forma favorável, né? E, ao mesmo tempo, toda a política de desenvolvimento do país, ela vai estar atrelada às normas aí do governo federal. Então, qual seria a política, por exemplo, de desenvolvimento dessas empresas, com as micro e pequenas empresas, os recursos que podem ser gerados para o programa de financiamento, né, a importância aí do incentivo da participação dessas empresas no setor. Então, são algumas questões que são colocadas, tá? Dentro desse cenário que nós estamos estudando, desse primeiro capítulo, eu gostaria de deixar aberto para vocês também participarem, quem quiser perguntar, e eu gostaria de falar também agora sobre alguns pontos aqui, só sobre o critério de avaliação que eu não fechei na aula passada. Até aí, alguém gostaria de perguntar sobre o que nós estamos trabalhando, esses pontos, tem alguma dúvida? Eu falei no início da aula que tinha poucas pessoas, que eu ia usar agora só um pouquinho para falar para vocês. Eu não postei ainda o plano de ensino, não postei o esquema de avaliação, porque eu não recebi ainda feedback, porque a grande preocupação é que vocês não tenham mais de um trabalho, uma prova no mesmo dia. Então, eu já tenho esse planejamento feito, só que eu não passei ainda para vocês. Outra coisa, esses trabalhos avaliativos que vão ser postados igual a atividade extra-classe, ele vai estar no portal. Então, a data que eu vou colocar para ele encerrar vai ser mais ou menos dia 21 de setembro, tá? Para encerrar a atividade extra-classe no valor de 3 pontos. E aí eu vou colocar também a atividade avaliativa no valor de 10 pontos, que vai ser uma, para fechar mais ou menos nessa data também, entre 22 e 21 do 9. Então, essas questões vão ser postadas lá. Depois, para a segunda etapa, vocês vão fazer uma atividade extra-classe também valendo 5 pontos, e aí a minha proposta é que vocês façam o seminário. Só que, por exemplo, para eu ter o seminário, qual foi a experiência de vocês? Nós estamos aqui com a turma do 5º, 6º, 7º e 8º período. Quem fez o trabalho de outra disciplina no semestre passado? Qual foi a experiência de vocês? Vocês já acharam que foi válido? Quem gostaria de falar? Por quê? Porque na videoconferência eu estava querendo disponibilizar 2 aulas apenas. Então, seria o trabalho avaliativo valendo 15 pontos. O que vocês iam fazer? Vocês que iam organizar o grupo de vocês. Se eu tenho 50 alunos, iam ser 7 temas. Então, 15 minutos para cada um em cada aula, para cada grupo. E aí o grupo ia se organizar. Nesses 15 minutos, eu poderia fazer pergunta para qualquer membro do grupo.
Então, por exemplo, a data que eu estava querendo programar para o seminário, eu vou passar isso escrito para vocês. Mas se não coincidir com data nenhuma de trabalho de vocês, de avaliação, seria 28 de outubro e 4 de novembro. Para um seminário ocorrer no dia 28/10 e eu estar compartilhando esse material que vocês iam mandar no e-mail, vocês teriam que mandar esse material para mim até na segunda-feira do dia 26, entendeu? 26/10, os grupos do dia 26. E os outros grupos, que seriam mais ou menos 3 a 4 grupos em um dia, ele teria que me enviar o trabalho do dia 4, ele teria que me enviar esse trabalho, por exemplo, vocês têm feriado aí, então teria que ser tipo no dia 29/10 para envio. Por quê? Porque eu teria que compartilhar. Então, o que eu queria que vocês fizessem? Formassem os grupos, e aí a gente faz o sorteio da data. Porque tem gente que não quer apresentar antes e tal. Então, eu ia sortear, por exemplo, o grupo de Gilmar, faria o sorteio. Eu ia fazer aqui, olhar no diário, ó, tal data, né, dia 28, vão ser esses 3 grupos, tá combinado? Tá. Depois, se vocês mudarem os membros do grupo, eu tenho 7, mas o Felipe saiu do grupo do Gilmar. Ok, não tem problema. Pode ser dessa forma, quem teve disciplina do semestre passado de experiência e deu certo fazer os grupos assim, mandar o material por e-mail do professor, porque eu tenho que salvar ele no computador, para eu apresentar para vocês, e, vou disponibilizando aqui, compartilhando, e vocês vão apresentando, deu certo? Giane, deu certo sim, nós fizemos um trabalho dessa forma com o Carlos Bittencourt e com o Wander, mandamos para eles por e-mail, o Bittencourt mandamos no domingo, no caso, e deu certo, ele compartilhando e os grupos apresentando. Ótimo. Então, aí eu penso assim, vocês podem até aproveitar aquele material, mas vocês têm que incrementar alguma coisa. Não, Tá? não fala de apresentar o mesmo trabalho, fala assim, a forma como foi feita deu certo. Sim, mas eu estou dizendo assim, vocês podem casar até aqueles temas. Por exemplo, no Carlos Bittencourt, qual foi a disciplina que vocês apresentaram, Gilmar? Foi gestão estratégica. Isso. E essa gestão estratégica e do Wander? Do Wander foi sobre impostos. Impostos. Esse trabalho do Bittencourt que nós fizemos se casaria bem com essa matéria sua. Ótimo. Nós fizemos sobre restaurantes no município de Ponte Nova. E aí vocês poderiam... Como que se adaptaram durante a pandemia, as medidas que foram tomadas, as consequências das mudanças. Nós fizemos um trabalho assim foi bem interessante. Então, aí eu queria só que vocês se adaptassem para o contexto agora. Por exemplo, naquele cenário lá que vocês apresentaram no primeiro semestre, né, agora, para não ser exatamente o mesmo trabalho, vocês terem um outro viés. Então, por exemplo, ele definiu o tema com vocês do trabalho, porque eu não gostaria de definir. Vocês que formaram os grupos sozinhos? Sim, os grupos foram formados por nós mesmos. E o tema foi, assim, tipo assim, o trabalho as consequências da gestão durante a pandemia. Sim. Eu ia deixar o tema livre também, igual, por exemplo, tem vários temas que podem ser escolhidos, igual, por exemplo, né, quando vocês estão trabalhando, eu quero falar um estudo de caso sobre uma franquia que tem aqui na minha cidade, aconteceu assim, no período de pandemia. Então, eu gostaria que vocês escolhessem um tema. Então, tem vários temas aí, por exemplo, a inovação dessas empresas em termos de produtos, de serviços, de processo, de marketing. O que uma determinada empresa fez? Se vocês não quiserem citar o nome da empresa, ou então pode ser um estudo de caso que vocês podem relatar daí, que vocês estão observando, ou num segmento específico, as empresas nesse segmento na cidade, elas tomaram essa determinada postura. Então, pode ser um tema ligado à inovação de produtos e serviços, ou inovação de marketing, de processos, igual vocês trabalharam essa gestão estratégica aí,
o desenvolvimento, por exemplo, que ocorreu numa indústria de software, de empresas de tecnologia da informação, tá? Ou então pode ser um tema ligado à questão de sustentabilidade ambiental das micro e pequenas empresas, tá? Mas tudo voltado ao cenário atual. Então, às vezes, esse desenvolvimento sustentável, né, o que elas estão fazendo agora para colaborar com esse ambiente? A forma de entrega, por exemplo, né, de um produto que ela vende, quais são as consequências para as micro e pequenas empresas que ocorrem em função da pandemia? Pode também relatar o caso que vocês estão vendo, não vou pegar na minha cidade, mas eu vou pegar uma franquia. O que está acontecendo em relação às franquias, porque elas têm uma importância socioeconômica, e qual a relação dessas franquias e os franqueados nesse contexto de pandemia? Nós podemos observar que tem várias franquias aí que não tem cidade pequena, mas tem Belo Horizonte, outras cidades maiores, e que as lojas tiveram que ser fechadas. Em Belo Horizonte, por exemplo, franquia que funcionava no shopping, agora que foi reaberta. Então, olha o período que ela ficou fechada aí. O que ela fez nesse meio tempo? Como que ela estava vendendo? Somente pelo site ou ela criou outras estratégias também? Via WhatsApp? Porque tem umas que criaram, mas outras não, né? Então, poderia escolher também. E algum outro tema ligado a esse setor da indústria, do comércio, de serviço, que se destacou aqui nas suas atividades econômicas, pelo crescimento, pela inovação, pelo aumento da produtividade frente à pandemia, pode destacar uma empresa, né, nacional ou não. A questão, um outro tema também que vocês podem puxar seria a valorização desse empresário inovador que nós falamos, desse empreendedor. A valorização a esse trabalho do empreendedor, ou seja, qual é a habilidade empreendedora ou a capacidade empresarial que ele teve frente a essa questão de pandemia aí. Como que ele fez para manter essa conexão com os clientes? Porque até em dois meses antes da pandemia ele não tinha isso, e depois ele teve que se adaptar. Então, a valorização ao trabalho desse empreendedor aí, como habilidade empresarial, como capacidade empreendedora aí, o que ele fez para manter essa conexão com seus clientes, tá? Os empreendedores de destaque, algum segmento que vocês quiserem falar, né? Algum estudo de caso na cidade, na região. E quem quiser trabalhar também essa questão que é colocado sempre como entrave às micro e pequenas empresas, seria o fortalecimento do crédito, as políticas que são tomadas, pode também trabalhar. Então, tem vários artigos aí recentes que são publicados, um mesmo que eu disponibilizei para vocês, que é um boletim de uma universidade do Rio de Janeiro, colocando em relação ao crédito, as medidas adotadas no estado do Rio de Janeiro. Então, qual seria o fortalecimento do crédito às micro e pequenas empresas? Atende o desenvolvimento das soluções aí de educação financeira que são adotados também para as micro e pequenas empresas, tá? Então, essa implementação de mudanças que ocorreu após a pandemia aí, em tecnologia, a implementação de mudanças para essas empresas em termos não só de tecnologia, mas de processo produtivo, de alguma forma de inovação, ou para ela investir nas vendas, processos administrativos, vocês que iam escolher esse tema. Então, poderia ser até o tema do trabalho de gestão estratégica, fazendo um outro gancho agora, para não ficar exatamente igual. Vocês têm que, pelo menos, trazer ele para o contexto atual. Permanece assim, ou esse segmento que vocês analisaram, igual o Gilmar colocou aí, de restaurantes, ele já pôde abrir na cidade ou não? Certo? Porque tem alguns segmentos que já estão funcionando, né? Embora com várias limitações aí de horário, de quantidade de clientes, e outros que não, que permanecem do mesmo jeito. Penso aí no trabalho. Aí eu gostaria que vocês anotassem essas duas datas. Por quê? Porque se não for avaliação, eu não posso marcar avaliação e trabalho na mesma data, mas senão vocês já falam que já ficaria para a nossa videoconferência.
E aí, quando vocês apresentaram o trabalho, Gilmar, todo mundo falou ou ele sorteou algumas pessoas na hora? Ele sorteou 2 pessoas. 2, né? Porque senão Isso. fica muito longo. O nosso grupo vai ter que ser isso aí mesmo. Então, vocês guardariam essas 2 datas, 28/10 para um grupo, para 3 grupos a 4, e 4/11 para o outro grupo. Foi feito sorteio do outro professor? Ou não? Sim, por sorteio. Aí, no caso, o próprio professor que fez o sorteio, né? Isso, é o mais justo, né? Aham, é o mais justo. Aí eu teria que pegar, por exemplo, um representante do grupo do Gilmar, e aí coloco aqui o papel e tiro. Vai ser para data tal, e os 3, né, ou 4 para uma data e os outros para as outras datas. Isso, Pode ser? Aí eu isso. sei, eu estou ciente que pode acontecer algum imprevisto com internet, tal, mas aí o objetivo seria que todos participassem, igual as aulas são gravadas, mas é importante a participação de todos para as demais, tá? Isso aí tem, né, para o nosso controle de coordenação de relatório é importante. Tá certo? Eu sei que tiveram várias mudanças aí de horário de trabalho, né? E tudo mais. Então, vocês já podem ir pensando no grupo de vocês. Eu gostaria que vocês já fossem se organizando aí no grupo, se vocês forem criar alguma coisa do outro grupo, depois ver a necessidade, eu também posso mandar o link das aulas, que eu, por enquanto, eu vou trabalhar dessa forma. Cada aula eu vou disponibilizar. 30 minutos antes da aula, por exemplo, eu disponibilizo o link. Tá certo? Mas aí, se o Gilmar, igual ele falou que jogou no grupo, eu agradeço. Se tiver alguém que possa fazer isso, tá bom? E aí, na aula que vem, quem tiver já o grupo aí com a quantidade de pessoas, puder me falar já a aula que vem, eu já vou anotar para registrar isso. É coisa rápida, aí você só me passa que eu registro. Pode ser? Para a gente não perder muito tempo. Então, eu vou finalizando aqui, que vocês têm um segundo horário. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Então, vamos finalizando aqui, só para não entrar no outro horário, pode ser? Então, tá. Obrigada. Vocês têm aula de quê agora? Cada turma vai ter uma aula. Pode falar, Felipe. Pode falar. Qual o limite de pessoas? Mais ou menos uns 7, porque a turma toda deve ter uns 49, 50 alunos. Então, 7 vezes 7, 49, para ter uns 7 grupos. 6 em uma aula para apresentar e 6 em outra. Tá? Ok. Obrigada.